Olá, meu nome é Daniele Seifert e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre stablecoin, os seus riscos e os seus benefícios. Bom, galera, stablecoin se refere a uma classe de criptomoedas que oferecem uma certa estabilidade de preço ou geralmente às vezes são apoiadas por ativos de reserva. Elas vão oferecer aos comerciantes, aos investidores, aos traders de criptomoeda uma maneira fácil e simples de manter o valor sem perder com as oscilações de preço. Então, o principal uso, geralmente, de uma stablecoin é facilitar negociações em corretoras de criptomoedas. Por exemplo, em vez de você comprar Bitcoin diretamente com a moeda fiduciária, como o dólar americano, os comerciantes, os traders, eles geralmente trocam a moeda fiduciária por uma stablecoin e depois executam uma negociação com a stablecoin por outra criptomoeda, como o Bitcoin ou o Ether. Por exemplo, a gente tem a principal criptomoeda que é o Bitcoin, porém o Bitcoin sofre uma variação de preço de às vezes 10 a 20% ao dia. Já uma stablecoin, que vem aliás da tradução de moeda estável, não vai sofrer variação, então ela vai ter o seu preço estável. Então as flutuações, ou chamada volatilidade de curto prazo, tornam essas moedas desfavoráveis, por exemplo, para o uso diário do público. Então, atendendo o propósito de manter o valor e o poder de compra, atrelar os ativos pode tornar as stablecoins mais resilientes às flutuações do mercado no espaço das criptomoedas. Então, por exemplo, uma das stablecoins mais populares é o Tether, o SDT. É igual a $1 em quase todos os momentos. Outra stablecoin popular é o SDC. Então, hoje a capitalização de mercado total das stablecoins do mundo atingiu aproximadamente mais de 150 bilhões. Então, elas comandam mais da metade do volume global do comércio de criptomoedas e torna um ativo importante, principalmente no ecossistema DeFi. Até o momento surgiram 3 modelos de stablecoin. Existem as stablecoins baseadas em fiat, que são apoiadas pelas corretoras geralmente de criptomoedas. Logo eu vou explicar melhor sobre elas para vocês. Também stablecoins baseadas em ativos como commodities, ouro, prata, petróleo ou até cesta de criptomoedas. O exemplo mais proeminente dessa é Digix Tokens, que é uma criptomoeda lastreada em ouro. Existem stablecoins lastreadas em algoritmo, baseada em algoritmo, que são baseadas em contratos inteligentes, e outros algoritmos baseados em matemática. Então, para manter o preço do ativo estável. Um ótimo exemplo é a DAI, da MakerDAO, que mantém reservas de contrato inteligente de Ethereum em uma proporção de 3:1. Assim como qualquer outra criptomoeda, as stablecoins elas vão oferecer alguns riscos e benefícios relacionados a cada modelo alternativo de governança e estabilidade de preço. Então, a gente vai se aprofundar em cada dimensão para aprender melhor a mitigar os riscos e desbloquear os benefícios dessas stablecoins. Embora existam muitos benefícios para a stablecoin, também existem vários gargalos, vamos assim dizer, a ser observado. Então, a gente tem que explorar cada um dos problemas que podem ser abordados. Existe o risco de contraparte, Então, a gente tem que confiar em terceiro para imprimir o dinheiro e manter uma criptomoeda estável. Então, os dólares, eles podem ser reservados e fracionados em vez de totalmente lastreados. Nesse caso, acontece uma corrida bancária, que pode fazer com que o preço da moeda caia drasticamente. Esse é um dos riscos. Existe o risco da centralização. Então, as contas elas podem ser desviadas, bloqueadas ou acessadas por terceiros não autorizados. Então, os riscos de centralização significa que os mesmos problemas monetários que as moedas fiduciárias, por exemplo, enfrentam quando uma autoridade central tem o poder de imprimir dinheiro sem supervisão. Isso pode potencialmente levar à hiperinflação. Existe outro risco da manipulação de algoritmo, como a maioria das stablecoins descentralizadas, elas vivem de contratos inteligentes em protocolos como a Ethereum ou a Stellar Lunas. Existe o risco de o algoritmo que mantém a moeda estável falhar.
Então, algoritmos eles podem até ser manipulados por terceiro, né? Como o código é lei, as atualizações na rede elas podem afetar os contratos inteligentes anteriores, que é um grande incômodo para os projetos descentralizados. Alguns desenvolvimentos recentes mostram que as stablecoins são tudo menos estáveis, e aí vai da opinião de terceiro, né? Como exemplo, né, a queda da Terra, né, desvinculação temporária do Tether. Em meio a uma desaceleração geral que a gente teve no mercado de criptomoedas, a gente teve o Terra, o USD, né, que perdeu a indexação ao dólar americano em 9 de maio e caiu para um preço abaixo de 10 centavos após o dia 16 de maio. Ao mesmo tempo, a capitalização de mercado também caiu de 18 bilhões para 2 bilhões, né, como o gráfico mostra. Então, em meio a esse estresse de mercado das criptomoedas que a gente teve, o preço do Tether ele ficou sob pressão como a maior stablecoin, né, perdendo temporariamente a indexação no dia 12 de maio. Desde então, galera, o Tether ele registrou saídas de 8 bilhões, equivalentes a quase 10% da sua capitalização de mercado. E esse episódio mostrou que a stablecoin ela não pode, nem todas podem garantir o seu PEG. E se for perdido, existe o risco de contágio dentro do ecossistema de criptoativos. Então parece que o mercado ele se diferenciou entre stablecoin no caso do Tether. Bom, as outras duas principais stablecoins, né, garantidas, que é o USDC e Binance USD, tiveram pequenas quedas, né, pequenas entradas também, e desde que perdeu temporariamente a sua paridade com o dólar americano, a capitalização de mercado do Tether também caiu junto com a da stablecoin falida, que é a Terra USD. Então, enquanto a capitalização de mercado de outras grandes stablecoins aumentou ligeiramente, né, os detentores de stablecoins eles podem enfrentar perdas no caso de uma corrida ou de uma falha de uma stablecoin. Atualmente a gente tem títulos de Tether, DAI e se concentram entre grandes investidores, ou seja, detentores com mais de 1 milhão de moedas. Então eles vão representar mais de 80 a 90% do fornecimento dessas stablecoins na blockchain Ethereum. Enquanto que os investidores de varejo têm definido como tendo saldo inferior a 10 mil unidades de cada uma dessas stablecoins, que representa apenas 3% a menos. E existem lacunas de dados, elas não nos permitem a identificação desses grandes investidores. No caso específico da Terra USD, os detentores eles sofreram enormes perdas. No entanto, pessoal, as stablecoins elas possuem benefícios como oportunidade de comércio global, e esse recurso ele vai ser especialmente importante para as pessoas que vivem em países com sistemas monetários instáveis, como por exemplo a Argentina, onde os moradores eles são frequentemente expostos à inflação desenfreada, né, e à incerteza. Então, mesmo quando esses cidadãos eles procuram transferir o seu capital para reservas de valor mais estáveis, as leis restritivas de controle de capital geralmente acabam impedindo de usar as moedas não nativas em transações fora do país. Portanto, as stablecoins descentralizadas elas vão importar muito nesse caso. Outro benefício é o serviço financeiro descentralizado, né? Então, a adoção de stablecoin ela apoia a formação do mercado de capitais e inaugura novas aplicações financeiras descentralizadas na blockchain. Então, isso inclui os mercados de empréstimos e derivativos, porque sem fronteiras e volatilidade fica mais fácil também emprestar dinheiro. É uma ótima ferramenta para os traders, investidores, né, que podem alterar entre criptomoedas e sem ser exposto à volatilidade dos ativos também. Então, as stablecoins elas permitem que os comerciantes eles mantenham o valor estável em relação a uma moeda fiduciária também, geralmente o dólar, enquanto ele está em negociação, né, ele está em negociação. Bom, em conclusão, as moedas descentralizadas elas abrem o caminho para uma revolução financeira moderna, né, que vai remover
ineficiências, que vai reduzir os riscos decorrentes de partes centralizadas e vai mudar a maneira de como a gente faz essas transações. Então a gente não deve esquecer que as stablecoins, elas são criptomoedas centralizadas, que é estável como o dólar. Então vale lembrar também que esse vídeo, pessoal, não é uma recomendação de investimento. Eu sugiro você sempre fazer as suas próprias pesquisas e é isso. Eu espero encontrá-los todos no próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e comecem a me seguir aqui no YouTube. Eu espero encontrar todos vocês em um próximo vídeo. Abração. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.